João Pedro vai perder a Sandra para o José Inocêncio pelo mesmo motivo que perdeu a Mariana? Pois bem, Painho ataca novamente. Depois de mostrar que não passa de um pau mandado do José Inocêncio, Sandra se estressa e resolve ir atrás do tal coronel e enfrentar o homem no lugar do namorado Marmelão. Só que aí a mocinha acaba conquistando o futuro sogro e ela, por sua vez, acaba ficando envolvida pelas histórias do aventureiro, o que vai deixar a Mariana bastante incomodada, por sinal. A recente esposa do José Inocêncio não foi com a cara da rival desde antes, principalmente pelos ciúmes com o João Pedro. Mas agora ela não vai engolir o incômodo ao ver Sandra se jogando para cima do painho e dá um corte na folgada. Depois que João Pedro abrigar a Sandra na fazenda onde mora e enfrentar o Egídio, o rapaz assume o relacionamento com a neta do Pica-Pau. José Inocêncio fica com receio dessa união, dizendo que isso tem cheiro de tocaia para cima do filho. Só que ele se engana, ao menos a princípio, pois o Egídio, de cabeça quente com essa situação, acaba tendo uma ideia para mudar o rumo dessa história. Aquela infeliz, dona patroa, é uma mulher da vida. Eu devia tirar a vida dos dois. Dona patroa se desespera. O homem de Deus, não fale uma coisa dessas. Aquele moleque ainda teve o tupete de me apontar uma arma, se deita com a minha filha, esgrama ela e ainda aponta uma arma. Alguma coisa eu vou ter que fazer. Dona patroa, ou então onde é que eu enfio a minha cara? De que jeito eu não vou poder olhar no rosto desse povo? Revoltado, ele continua matutando como virar essa situação ao seu favor. E de repente o maligno fala: Mas como eu não pensei nisso antes? Aquele trouxa do João Pedro, ele vai ter que assumir a minha filha. Só amigada, morando naquela casa, ela não vai ficar. Vai ter que casar. Agora a coisa muda de figura, não sabe? Assustada, Dona Patroa pergunta o que o marido está pretendendo fazer. O Egídio diz que vai até a fazenda do José Inocêncio colocar o inimigo contra a parede, dizendo que o filho dele deve assumir sua filha. Com isso, o Egídio quer tirar um ganho nessa história e trazer para sua família parte das posses do José Inocêncio. Cheio das más intenções, ele vai para a fazenda do coronel e exige o pedido, dizendo inclusive que a filha é capaz de estar embuchada do João Pedro e que o rapaz deve se casar com ela, pois filha dele não vai ficar vivendo como uma concubina. Depois dessa visita, José Inocêncio, cheio de ódio de ter recebido essa intimação do inimigo e com receio do filho ter engravidado a Sandra, mesmo cheio das desavenças com o rapaz, ele chama João Pedro para uma conversa séria, dizendo que os pais da Sandra estiveram por lá e que precisa falar com ele urgente. O rapaz fica afoito com o recado do pai. Ele não perde tempo e no mesmo dia toma o caminho da fazenda do Inocêncio para saber o que é que Painho tem a dizer. Sandra se incomoda, principalmente com receio de ver o que o João Pedro pode ser influenciado pelo pai, e acaba rompendo a relação que tem com ela. A mocinha vai atrás do João, dizendo que quer participar dessa conversa, mas no meio do caminho ela tenta fazer o namorado desistir de ir até lá falar com o pai. Ô João, mas não foi você mesmo que falou que seu pai não tinha nada a ver com essa história? Foi, Sandra. Mas não custa nada nós dois ir até lá para ouvir o que ele tem a dizer. Sandra, mesmo assim, insiste, dizendo que o pai do João não tem nada que se meter nessa história. Mas o caçula então fala: Oxente, Sandra, foi seu pai e sua mãe mesmo que foram lá falar com ele? João, fala sério.
Eu tô é pouco me lixando pros dois. O que eles têm que falar ou deixam de falar? João Pedro então rebate. Mas é boca dura, hein? Você não se importa com peste nenhuma dessa vida, eu louco. Sandra vai dizer para o namorado que já cortou o cordão umbilical faz tempo e ainda reclama do rapaz. Ah, João, você fica aí nessa dependência do teu pai, que tem a dizer, essa subserviência de que você tem em relação a ele. João Pedro não gosta de ser confrontado pela segunda vez pelo mesmo motivo que um dia Mariana o confrontou, e então fala: Eu tenho é respeito, Sandra. Ela corrige: Que você respeita, João, eu acho é bom, muito bonito até. Mas agora você vai além disso, se anula por causa dele. Novamente, o rapaz não vai reconhecer que deixa de fazer as coisas para agradar o pai. Mas a Sandra continua atacando ele. Você sim, João. O seu pai te chama e você vai correndo feito um cachorro magro. Ele te xinga de ladrão e você vai lá e lhe abana o rabinho. Eita, Sandra, olhe lá que ele me pediu desculpa por isso. Ela, mesmo assim, continua descendo a lenha no rapaz. Mas o que adianta, João? Ele te pedir desculpa se te feriu tanto. Mesmo assim, o João continua não concordando com a namorada e fica de saco cheio. Quer saber, João? Eu acho que você tá comigo mais por raiva dele, sabia? João pede para que a mocinha pare de falar besteira, mas a Sandra não para. É sim, e se não é, é por raiva de Mariana. Ao dizer isso, ela vai tocar no coração ferido do rapaz, pois João fica revoltado e Sandra percebe que pegou pesado. João, espere, volte aqui, eu não queria ter falado isso. Ele, revoltado, continua caminhando rumo à casa do painho, deixando a mocinha para trás e pedindo para que ela saia do seu caminho. Mesmo com Sandra insistindo muito, João Pedro pede para que a moça não participe dessa conversa, pois ele quer ficar a sós com o pai. Será então que a sós, como desejado com o José Inocêncio, João fica de cara fechada o tempo todo. Afinal, ele estará chateado com o coroa pela acusação de roubo que fez. Porém, o José Inocêncio vai deixar claro que a conversa do dia é outra. Ele vai querer saber com o João se o rapaz andou enchendo a barriga da Sandra, ou melhor, engravidando a mocinha, e por isso não quer deixar de lado esse namoro. João Pedro vai dizer para o pai que não tem nada disso. Ele diz que está gostando da Sandra de verdade e que não está fazendo isso nem para assumir filho e muito menos para causar discórdia entre as famílias. José Inocêncio vai se manter contra a aproximação dos dois e ainda consegue, nessa conversa a sós com ele, convencer o João Pedro a desistir de oficializar a união com a Sandra, pois ele volta para casa e deixa claro para a mocinha que não vai se casar com ela, mas que ainda assim vai continuar namorando. Sandra se revolta. Ela confronta o João, dizendo que o rapaz foi influenciado mais uma vez pelo pai na conversa que teve com ele. Porém, ele não assume que foi isso, mas também não volta atrás de manter o plano do casamento. Isso deixa a Sandra fervendo os miolos de raiva e ela decide provocar o rapaz, fazendo uma visita para o José Inocêncio contra a vontade do namorado. Sandra chega na fazenda querendo falar com o tal sogro. Mariana, que não vai com a cara da rival, não gosta de ver ela por lá, mas a Sandra afronta. Meu assunto é com seu marido, Mariana. Chame ele para mim, por favor. Mariana, enciumada, apenas fala. Mas eu posso saber o que tem para tratar com o painho? Digo, meu marido? Sandra acha esquisito ver Mariana se referir ao Inocêncio como painho. Mas antes que responda, o ricaço aparece na sala, dizendo: Não precisa me chamar não, que eu tô aqui. Quem tá querendo falar comigo? Assim que vê a Sandra plantada na sua sala,
José Inocêncio se sente intimidado pela mocinha afrontosa. Sandra propõe que quer ter um particular com o coronel. José Inocêncio convida a menina para ir até o seu escritório. Mariana vai atrás, mas é barrada pelo marido. José Inocêncio pede para que ela deixe os dois a sós. A mocinha vai para a cozinha com a Inácia cuspindo fogo de raiva. Quando ela chega lá, Inácia percebe a revolta da infeliz, que vai logo desabafando. Onde já se viu, Inácia? Ela é mulher do filho dele. E ele vai ficar lá de conversinha com ela dentro daquela sala? Eu, como esposa dele, tenho o direito de saber o que tanto conversa. Inácia acha graça dos ciúmes da moça. Tá com medo, Mariana? Tá com medo que ele repita o que fez da primeira vez? Mariana encara a Inácia, dizendo: Do que você tá falando, Inácia? Esperta, a Inácia rebate: Você sabe muito bem, menina. E assumiu todos os riscos quando trocou o filho pelo pai. Agora, aceite sua sina. Enquanto Mariana é esculachada na cozinha, no escritório a Sandra vai tentar provar para o José Inocêncio que não é como o pai. A mocinha vai abrir o coração para o sogro e ele reconhece que Sandra gosta de verdade do filho, mas que ainda assim não está disposto a comprar a briga com o pai dela por isso. José Inocêncio também aproveita para contar para a mocinha sobre como foi a briga no passado com o avô dela e dar sua versão da história, dizendo que não teve culpa na partida do infeliz. Quando os dois saem do escritório, Sandra, agora aos olhos do Inocêncio, será tratada como uma querida. Os dois trocam afinidades na frente da Mariana, que fica se rasgando de ciúmes mais uma vez e agourando a amizade que os dois criaram. Depois que a Sandra vai embora, Mariana come o toco do painho e diz que João não vai gostar nada dessa aproximação dele com a sua namorada. José Inocêncio se defende, dizendo que apenas precisava conhecer a nora que o filho está querendo fazer uma família. Mas a Mariana não compra essa história e cria um ranço enorme da mocinha. Por outro lado, a revolta também acontece com o João Pedro. O rapaz fica em alerta quando Sandra chega na fazenda e ele pergunta: Por onde você estava? Eu te procurei por essas bandas, foi no seu pai? Sandra responde: Não, foi no seu. O rapaz paralisa e pergunta o que a namorada foi fazer na casa do painho. Sandra revela que teve uma conversa esclarecedora com o pai dele, que colocou os pingos nos is e que José Inocêncio aprovou ela como sua nora. João fica mordido de raiva e inseguro de que seu pai roube Sandra dele, da mesma forma que um dia roubou o coração da Mariana. Se você gostou desse vídeo, com certeza o próximo que está aparecendo na sua tela vai te surpreender também. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um grande beijo e até mais!